Fala pessoal, beleza? Tudo bom com vocês? Então, nesse vídeo eu quero falar sobre a equação diferencial geral da condução de calor, beleza? Então, no vídeo passado eu falei sobre a equação da condução de calor em uma única direção, né? A equação diferencial da condução de calor em uma única direção, em coordenadas cartesianas, cilíndricas e esféricas. Agora eu quero falar da equação diferencial geral da condução de calor, isto é, a minha equação da condução de calor em várias direções em vários sistemas de coordenadas. Então vamos começar pelo sistema de coordenadas retangulares, né? Eu vou pegar então um elemento cúbico de matéria e neste elemento eu vou estabelecer o meu balanço a partir do meu princípio genérico de conservação, né? O que entra menos o que sai, mais o que é gerado é igual ao acúmulo, tá ok? Então aqui eu terei na direção x calor entrando na face x, e após percorrer essa espessura ΔX, eu terei calor saindo em x mais ΔX. Aqui eu terei calor entrando em y e saindo em y mais ΔY. E por fim eu terei calor entrando em z, e após percorrer essa espessura ΔZ, né, eu terei calor saindo em z mais ΔZ. E o volume do meu elemento é simplesmente a multiplicação, né, de cada espessura, ΔX, ΔY, ΔZ. Daí, aplicando, o que está entrando é calor em x, y e z, o que está saindo é calor em x mais ΔX, y mais ΔY e z mais ΔZ. Esse termo representa o acúmulo de energia, e a geração de energia, e esse termo representa o acúmulo, que seria a variação de energia no meu sistema no tempo, né? Eu digo sistema porque eu estou trabalhando com a quantidade fixa de matéria, né? Mas eu não quero entrar em detalhes, nesse caso coincide com o volume de controle, então eu posso dizer que é a variação de energia no meu volume de controle também, beleza? Não quero entrar muito nessa linha, porque senão só vai gerar confusão. Mas eu posso dizer que o meu sistema e o meu volume de controle coincidem, então posso dizer que é a variação de energia também no meu volume de controle. Beleza? Então, substituindo aqui, eu terei mc ΔT, né? Então, aqui é a massa, aqui é o calor específico, a minha variação de temperatura. E a minha massa, eu já sei que é a massa específica vezes o volume, onde o volume é ΔX, ΔY, ΔZ. Agora, eu vou querer rearranjar esses meus termos em razões incrementais, né? Ou quociente de Newton. E eu vou dividir dos dois lados a minha expressão pelo volume, ΔX, ΔY, ΔZ. Fazendo isso, né, então eu vou ter calor em x mais ΔX menos em x sobre ΔX, né, que multiplica 1 sobre ΔY, ΔZ. E esse sinal de menos acontece porque eu coloquei o menos em evidência, para escrever isso como um quociente de Newton, né, de maneira que quando eu passe o limite eu vou ter derivadas. Tá, fazendo a mesma coisa na direção y e na direção z, eu vou chegar na expressão escrita dessa forma, beleza? Aí, aquele meu termo de geração dividido por volume vai ser substituído por esse termo pequeno que representa uma geração por volume. E aqui eu vou ter ρC, variação de temperatura no tempo. E agora, o que eu irei fazer é passar o limite dos dois lados, né, com ΔX, ΔY, ΔZ tendendo a zero para tender a um ponto, e aqui com ΔT tendendo a zero, para a gente obter a variação da temperatura no tempo. E eu posso verificar que isso daqui é a área na direção x, isso daqui é a área na direção y e isso daqui é a área na direção z, né? Não é difícil, vou até lá mostrar. Então, na direção x, eu terei que essa área, né, vai ser o produto de ΔY, ΔZ. Aí, na direção y, vai ser o produto de ΔX, ΔZ. E na direção z, vai ser o produto de ΔX, ΔY. Beleza? Então, é fácil verificar isso. Então, aqui eu vou substituir pela área na direção x, a área na direção y e a área na direção z. E, para cada taxa de transferência de calor, eu vou aplicar a minha lei de Fourier, né? Nós podemos lembrar que o meu fluxo de calor ele pode ser calculado, né, como menos K, o gradiente de temperatura. E no caso de coordenadas cartesianas, o meu gradiente de temperatura é simplesmente as derivadas da temperatura com respeito a cada direção, né? De maneira que a minha taxa de transferência de calor vai ser menos a condutividade térmica, a área que multiplica a derivada da temperatura com respeito à direção em que eu estou trabalhando. Então, aplicando a lei de Fourier para cada taxa de transferência de calor, né? Então, aqui eu vou ter menos K a variação de temperatura na direção x, né? E a mesma coisa para a direção y e para a direção z. Como o meu elemento é um elemento cúbico, a área é constante, então eu posso cancelar
AX com AX, posso cancelar AY com AY, né? E posso cancelar AZ com AZ. E além do mais, né, esses sinais de menos eles vão cancelar e vão ficar positivos. Então, eu cheguei agora na minha equação diferencial geral da condução de calor em coordenadas cartesianas em várias direções, né? Quando eu falei geral, já quer dizer que ela é em várias direções. E por última hipótese, eu posso dizer que o meu K, né? Observe que quando eu digo K e eu não especifico a direção, eu estou considerando que ele é um escalar, né? Caso o meu K ele pudesse variar com a direção, seria um material anisotrópico, né? Seria um material que tem propriedades diferentes variando com a direção. Não é o nosso caso. Caso isso acontecesse, as minhas equações tornariam-se muito mais complicadas, porque isso daqui seria um tensor de segunda ordem, né? Então não quero nem entrar nessa ideia. Beleza? Aí se ele independe da temperatura, ele sai para fora. E eu posso dividir dos dois lados, né? Então ele sai para fora, eu posso dividir por K dos dois lados da minha expressão. Então aqui vai ser a minha geração sobre K e aqui vai ser 1 sobre a minha difusividade térmica, beleza? E aqui eu vou ter as derivadas segundas da temperatura. Então pronto, cheguei na minha equação diferencial geral da condução de calor em coordenadas cartesianas, considerando, né, que o meu K ele independe da temperatura. E agora eu posso falar um pouquinho sobre o Laplaciano. Tá, então dado uma função f qualquer, em coordenadas cartesianas, o Laplaciano dessa função é a soma das derivadas segundas dessa função com respeito a cada direção. De maneira que, se por acaso o meu Laplaciano for zero, eu vou chamar isso de uma equação de Laplace. Então, observe que se eu pegar a minha equação diferencial geral da condução de calor e aplicar a hipótese que é sem geração e em regime permanente, o que sobra é exatamente a soma das derivadas segundas da minha função temperatura com respeito a cada direção, que é exatamente o Laplaciano da temperatura, né? E observe que ele está sendo igual a zero. Então eu posso dizer que o que eu vou obter disso tudo é simplesmente uma equação de Laplace, né? Ou seja, o Laplaciano da minha temperatura é igual a zero. Então, no caso da minha equação diferencial geral da condução de calor em coordenadas cartesianas, considerando que a minha condutividade térmica é constante e aplicando a hipótese do meu regime ser permanente sem geração de calor, o resultado é simplesmente uma equação de Laplace. E isso é muito comum, né? A gente trabalhar com essa equação como sendo simplesmente uma equação de Laplace. Mas olha o tanto de hipótese que está por trás disso, né? Então, tem que ficar atento a isso. Beleza. Pessoal, agora eu quero obter a equação diferencial geral da condução de calor, né, em várias direções, em coordenadas cilíndricas. Aí, para isso, eu tenho que fazer um passo importante, que é comparar o volume de um pequeno paralelepípedo no domínio com o volume de sua imagem em coordenadas cilíndricas. Bom, não é o objetivo, né? Porque isso seria o objetivo de um curso de cálculo. Mas se vocês fazem isso, vocês vão verificar que o volume da sua imagem, né? Que é a mudança de coordenadas para coordenadas cilíndricas, vai ser o jacobiano, que vai ser R, que multiplica o volume do seu... que multiplica pelo volume do domínio. Beleza? Então aqui você vai ter o volume da sua imagem. E aqui você vai ter o volume do seu domínio, que vai ser ΔR, ΔΦ, ΔZ. Se vocês tiverem interesse, vale a pena dar uma relembrada nisso, porque é bem interessante. Mas já adianto que ninguém fica toda vez deduzindo isso, né? Você simplesmente pesquisa e pega os valores, tá ok? Aí, claro, né, a mudança de coordenadas para coordenadas cilíndricas vai ser essa. Então, x vai ser r cosseno φ, y vai ser r seno φ e z vai ser igual a z. Onde o φ vai ser essa dimensão de ângulo, né? O r vai ser essa direção radial, enquanto que o z vai ser o mesmo z de coordenadas cartesianas. Aí, se você pega, então, um cilindro e pega um pequeno elemento desse cilindro, você vai observar uma transferência de calor ocorrendo na direção R, né? Então, aqui está entrando em R e saindo em R mais ΔR, uma transferência de calor em Z e saindo em Z mais ΔZ, e uma transferência de calor em φ e saindo em φ mais ΔΦ. E você pode perceber, por exemplo, na direção radial, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter aqui que esse arco ele vale R ΔΦ. E à medida que você
pega outros valores de R, né, na direção radial, você vai estar aumentando esse raio. Você pode perceber que esse raio está aumentando. E isso é meio intuitivo, né? Porque no cilindro, à medida que você vai pegando pontos mais distantes da origem, você vai obtendo áreas maiores, né? Então você vai estar aumentando a área de transferência de calor. Então você vai estar modificando o seu fluxo de calor, né? À medida que você percorre a área. Detalhe, você vai estar modificando o seu fluxo, mas se for em regime permanente, a sua taxa de transferência de calor não se modifica. Mas não se atenda muito a isso agora, beleza? Então eu quero fazer o nosso balanço diferencial exatamente aqui, beleza? Então vamos nessa. Aí a minha equação do fluxo de calor vai ser igual a menos K gradiente de temperatura. Então, o fluxo de calor é menos a condutividade térmica, o gradiente de temperatura. Aí, como eu já falei, esse gradiente de temperatura ele possui um valor, né, para cada sistema de coordenadas. No sistema de coordenadas cartesiano, nós já sabemos, né, que esse gradiente de temperatura vale a variação da temperatura com respeito a x, a variação da temperatura com respeito a y, a variação da temperatura com respeito a z, e ele é um vetor, né, o vetor das derivadas parciais. Agora, em coordenadas cilíndricas, vale um pouquinho diferente. Então, aqui eu vou ter a variação da temperatura com respeito a R, mais 1 sobre R, variação de temperatura com respeito a φ, mais a variação de temperatura com respeito a z. E em coordenadas cilíndricas, esse meu gradiente de temperatura vai ser a variação de temperatura com respeito a R, mais 1 sobre R, variação de temperatura com respeito a θ, mais 1 sobre R, seno θ, variação de temperatura com respeito a φ, né? Aí aqui eu vou ter os meus vetores de base ortogonais. Tranquilo? Agora, no nosso caso, eu quero trabalhar com coordenadas cilíndricas. Então, eu vou substituir esse gradiente de temperatura em coordenadas cilíndricas na minha equação do fluxo de calor. Então, o meu fluxo de calor ele vai ser, né, menos K, que multiplica o gradiente de temperatura. E o gradiente de temperatura vai ser a variação da temperatura com respeito a R, mais 1 sobre R, variação de temperatura com respeito a φ, mais a variação de temperatura com respeito a Z, né? Aí, de maneira que eu terei que o meu fluxo na direção R é menos K del T del R, o meu fluxo na direção φ é menos K 1 sobre R del T del φ, e o meu fluxo na direção Z é menos K del T del Z. E para passar de fluxo para taxa, né, basta multiplicar pela área. Então, a taxa de transferência de calor na direção R é menos K AR del T del R. A minha taxa de transferência de calor na direção φ é menos K Aφ 1 sobre R del T del φ. E a minha taxa de transferência de calor na direção Z é menos K AZ del T del Z. Beleza? E agora vamos para o meu balanço genérico de conservação, né? Então, o que está entrando é calor em R, φ e Z. O que está saindo é calor em R, delta R, φ, delta φ, Z, delta Z. Aqui eu tenho a geração de energia no meu elemento e aqui eu tenho a variação de energia, né, do meu elemento ao longo do tempo. De modo que vai ser a massa Cp delta T, onde a massa vai ser a massa específica vezes o volume. E o volume é R, delta φ, delta Z. E eu vou dividir a minha expressão dos dois lados pelo volume e já vou organizar os termos de modo que eu escreva eles na forma de uma razão incremental, né? Então eu vou ter menos 1 sobre R delta φ delta Z. Aí aqui vai ser a taxa de transferência em R mais delta R menos R sobre delta R. Vou fazer a mesma coisa na direção φ e na direção Z, né? Aí aqui eu vou ter que a minha geração dividido pelo volume vai ser essa minha geração por volume. E aqui eu vou ter ρC, variação de temperatura no tempo. Então, você já sabe um próximo passo, né? Traçar o limite fazendo o meu volume do elemento tender a zero para tender a um ponto. Então, eu vou ter a variação na direção R da minha taxa de transferência de calor na direção R e a mesma coisa para cada direção, né? Eu vou ter as derivadas. E aqui eu vou ter a derivada da temperatura no tempo. Aí, como foi visto anteriormente, eu conheço, né, a taxa de transferência de calor para cada direção. Na direção R, na direção φ e na direção Z, né? A única que é diferente é na direção φ, né, que tem esse 1 sobre R. Então, substituindo na minha expressão, eu vou ter isso daqui. E eu também conheço a área na direção R, a área na direção φ e a área na direção Z, né, que eu pedi para vocês anotarem. Agora, substituindo essas áreas, eu vou chegar nessa expressão muito louca. Aí eu posso perceber que esse delta φ, ele corta com esse delta φ, esse delta Z, ele corta com esse delta Z. Aí eu pergunto, esse R corta com esse R? Não, né? Porque essa minha derivada é com respeito a R, então esse R não pode sair.
Mas esse menos com esse menos fica mais, esse menos com esse menos fica mais, esse menos com esse menos fica mais. Aí eu também posso cancelar, né? Esse ΔR com esse ΔR, esse ΔZ com esse ΔZ. E esse 1 sobre R pode sair? Pode, né? Porque essa derivada é com respeito a φ, não com respeito a R. E aqui é a mesma coisa, né? Então esse R vai cancelar com esse R, porque ele pode sair. Aqui está cancelando e aqui está cancelando. De maneira que a minha equação vai ficar da seguinte forma. Então 1 sobre R, del R, KR, variação da temperatura na direção R, mais 1 sobre R quadrado, derivada com respeito a φ, que multiplica K, variação da temperatura com respeito a φ, mais del Z, K, que multiplica a variação da temperatura com respeito a Z, mais a minha taxa de geração é igual a ρC, variação de temperatura com respeito ao tempo, beleza? Então esta é a minha equação diferencial. Esta é a minha equação diferencial da condução de calor em coordenadas cilíndricas, beleza? Como eu falei geral, né, ela está englobando todas as direções. Então, ela é um pouquinho mais complexa, né, assim, por vista da equação em coordenadas cartesianas, mas o processo dedutivo foi basicamente a mesma coisa. Nós só tivemos que fazer uma mudança de coordenadas para coordenadas cilíndricas, certo? Então, chegamos nessa expressão. E fazendo a mesma coisa para coordenadas esféricas, né, então eu vou ter que o meu x é r cosseno φ seno θ, o meu y é r seno φ seno θ e o meu z é cosseno θ, né? Aí eu vou dizer que a minha direção φ é essa direção que está variando aqui, né? A minha direção θ é essa direção aqui que está variando na forma de ângulo. E a minha direção r é a direção radial. De modo que o meu volume de mudança de coordenadas é r seno ao quadrado de θ, ΔR, Δθ, Δφ. Então esse daqui é o meu jacobiano, né? O meu jacobiano vai ser R. O meu jacobiano, nesse caso, é R seno ao quadrado de θ, na mudança de coordenadas. E o meu gradiente de temperatura em coordenadas cilíndricas é esse. Bom, então vocês também conseguem calcular a área facilmente, né? Multiplicando pelos valores respectivos. E vou deixar como dever de casa vocês obterem essa expressão. Eu já adianto que vai dar isso daqui. Beleza? Então, essa é a equação diferencial da condução de calor em coordenadas esféricas. Tá ok? Por fim, eu tenho aqui todas as equações mostradas. A equação diferencial geral da condução de calor em coordenadas cartesianas, a minha equação diferencial geral da condução de calor em coordenadas cilíndricas e a minha equação geral da condução de calor em coordenadas esféricas, tá ok? Então é isso, o objetivo do vídeo foi esse. Eu tenho certeza que esse vídeo foi muito cansativo, então vocês devem estar desse jeito. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado, muito obrigado por assistir e até a próxima.